Paz, meus queridos irmãos, é com prazer que estamos trazendo mais uma semana o estudo da Palavra de Deus. Nesse resumo que colocamos toda a semana no nosso canal do YouTube, Agente da Fé, onde tem todos os estudos caseiros, onde a gente faz um resumo e coloca ali. Então, para iniciar mais essa semana, o assunto que trabalhamos essa semana foi sobre a obediência a Deus, né? A obediência do que Deus ele se dispõe a nos solicitar e a nossa obediência mediante isso. E para entrar nesse estudo, temos a palavra de Gênesis 12, do 1 em diante, que fala assim: Certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoam, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Ará, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Arã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu para Abraão e disse: Eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor Deus. Ali, o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica ao leste da cidade de Betel, e ali armou seu acampamento. Betel ficava ao oeste do acampamento. A cidade de Ai ficava ao leste. E também neste lugar, Abraão construiu um altar e adorou a Deus. Dali, ele andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Então, meus queridos, como a gente pode ver aqui, Deus ele fez uma promessa a Abraão. Deus ele prometeu grandes coisas, grandes terras. Prometeu um futuro, prometeu riquezas inimagináveis a Abraão. Deus fez uma promessa para ele. E ele pediu uma única coisa: que Abraão saísse da sua terra, do meio de seus parentes. Em algumas traduções, saia da sua terra e de perto de sua parentela, né? E se a gente for estudar o contexto dessa história, Abraão ele vivia numa região muito desenvolvida. Abraão ele vivia num local próspero e desenvolvido. Como se a gente comparasse hoje em dia, alguém está vivendo num país desenvolvido como os Estados Unidos, e simplesmente Deus pede para se retirar a um local subdesenvolvido, a um local de guerras, a um local sem perspectiva nenhuma. Como a gente vê aí países com necessidades e países em guerra, é mais ou menos esse contexto daquela época de Abraão. Então Abraão foi convidado para Deus a sair de um lugar próspero e de muitas riquezas e de muito desenvolvimento em ciências e muita idolatria também, né? E essa foi a questão de Deus ter pedido para ele sair dali. Porque Deus queria fazer um trabalho na vida dele que seria necessário que ele deixasse de lado essas bênçãos para ter um entendimento correto das coisas e receber elas novamente num outro momento, né? Então Deus ele tem planos que a gente não entende de primeiro momento. E foi o convite que Deus fez para Abraão, que ele trocasse o certo pelo duvidoso, que na mente dele seria dessa forma. Ele não estava entendendo, mas ele fez, né? E aí entra a questão chave desse estudo, a obediência. Deus pediu para que ele se retirasse da sua terra. Até então, Abraão estava sendo obediente a Deus. Se retirou da sua terra. Só que no texto Deus também pede para que Abraão se retire de perto de seus parentes, né? E a gente vê que ele levou Ló junto, né? E esse foi a grande desobediência deles. Muitas vezes na nossa vida, Deus nos pede para que venhamos a largar de mão de certas situações, de certos costumes e de certas pessoas até muitas vezes. E por alguma questão, quem sabe ali Abraão, pela idade avançada, pela consideração pelo seu irmão, acabou levando seu sobrinho Ló junto. E foi a questão
que gerou grandes conflitos ali posteriormente, atrasando os planos de Deus para a vida de Abraão, até que num determinado momento eles se separaram, né, nessa terra que Deus havia prometido a Abraão. Eles tiveram um desentendimento com os funcionários e tudo mais ali e acabaram se separando, que era o que era para ter acontecido desde o início. Abraão não era nem para ter levado ele, então ele atrasou e impediu por muito tempo os planos de Deus na vida de Abraão. Ló impediu. Quem sabe seu Ló hoje não seja algum vício, quem sabe seu Ló não seja uma pessoa que te desvia da vontade de Deus, quem sabe seu Ló hoje não seja um costume que você tem, que Deus já pediu para que você viesse a abandonar. E a gente sempre tem aquele pensamento de ir levando, né? Abraão deve ter pensado, Deus, mas Ló, meu sobrinho e meu irmão, né? Vou levar, não vai dar nada, né? Vai ser benção, né? Só que Deus pediu, Deus ele entende muito mais que nós, né? Deus, quando ele pede é porque ele entende todo o contexto, não é, né? Porque ele não gostava de Ló, não, porque ele já sabia de tudo que ia acontecer. E dos planos que Ló acabou por atrasar a vontade de Deus na vida de Abraão. De qualquer forma, Deus ele fez se cumprir a sua promessa, né? Por um determinado tempo Deus se calou, né? Deus falou com Abraão no início da sua jornada, né? Abraão, apesar de ter desobedecido Deus, ele continuou em frente nessa jornada, e Deus acabou gerando essas questões aí, essas situações para que Abraão viesse a se tocar do seu erro ali. No momento em que ele voltou a andar na direção de Deus, no caminho que Deus havia planejado, então Deus ele se manifesta novamente, dizendo para Abraão: agora sim tu chegaste onde eu te pedi, né, para que eu venha a te dar aquela promessa, né, lá desde que eu fiz no início da tua jornada. Então Abraão ele se continuou perseverante, se continuou persistente na promessa de Deus, não abandonou, né? Apesar desses conflitos, ele não deixou de lado a promessa de Deus e de fazer o que Deus pedia para ele. Apesar dessa situação de ter pegado alguns atalhos no meio do caminho, ele acabou voltando para a direção correta que Deus havia planejado. E no final Deus fala com ele novamente para dar a promessa, né? Para dar o recado da promessa que ele fez a Abraão. Então que nós venhamos a pensar e analisar, refletir nessa palavra e pensar quantas vezes não nos desviamos do que Deus pede para nós, tentando ir levando certas situações e levando certos jeitos de pensar, acabar deixando que questões desse mundo, que vontades nossas sejam formas de atrasar os planos de Deus na nossa vida. Eu mesmo tenho várias situações na minha vida que eu acabei atrasando muitas vezes o plano de Deus por ter um desejo tão grande de algo que Deus já tinha falado comigo, que não era a hora. E só que Deus nos dá livre-arbítrio, né? Então se a gente insiste em algo que Deus de certa forma já nos falou que não é o momento, né? Ele não vai nos impedir, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, Deus nos deu essa graça de não sermos robozinhos nesse mundo, então nós temos o direito de cometer erros. E esses erros acabam muitas vezes atrasando muitos planos de Deus na nossa vida, né? Deus jamais vai deixar de cumprir com a promessa e com o plano dele, mas muitas vezes nós atrasamos muito e passamos por diversas situações que não precisaríamos passar se, quem sabe, tivéssemos escutado e deixarmos de lado, apesar de quão difícil seja isso. Muitas vezes temos que abandonar hábitos e costumes e pessoas, quem sabe, nas nossas vidas que acaba nos deixando chateado e magoado, mas com o decorrer do tempo Deus ele já deslumbrou tudo isso, e Ele tem um plano certo para a sua vida. Então que você venha abrir de mão de tudo quando Deus pede, não venha tentar dar o seu jeitinho, tomar diversos atalhos que vão te tirar totalmente do caminho e do foco, mas que venha andar desde o início na direção de que Deus te colocou. E você não vai precisar passar por muitas dificuldades, com certeza. Deus ele tem grandes coisas na sua vida. Quem sabe no início da nossa existência, Adão e Eva, se não tivesse pegado aquele atalhozinho, eles não teriam passado por tantas dificuldades que até hoje o ser humano passa,
para aprender certas coisas que Deus ele estava apto para nos ensinar tudo o que conhecemos, tudo o que somos, só que da forma correta. E por causa de um atalhozinho, por causa de algo que desviado da vontade de Deus, passamos até hoje por grandes dificuldades, grandes confrontos em nossa vida. Então que você venha a ter essa palavra no seu coração nesse dia, que você venha a escutar a palavra de Deus, pois fomos abençoados com o Espírito Santo que habita em nós e que está constantemente nos ensinando e nos mostrando o que é certo e errado em nossas vidas. Então que você venha escutar o Espírito Santo de Deus que fala com você e tomar as decisões e atitudes de acordo com a vontade de Deus, que no tempo de Deus tudo vai se concretizar e as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Amém, meus queridos? Um ótimo dia para todos vocês. Fiquem com Deus.